E hoje é sobre Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080. Vou descrever a lei e explicando ao longo da aula, tá bom? Então, é importante entender que a legislação começa falando sobre as disposições gerais, dos artigos 1º ao 4º. Tá? Então, quando a gente estuda a legislação, é super importante a gente entender o que fala os artigos, porque as questões de prova elas vão estar focadas em trechos dos artigos. Então, do 1º ao 4º, a Lei 8080 ela fala sobre a disposição geral do SUS. O que é, em termos gerais, ela vai dar definição do que é o SUS. Então, a lei, né, ela dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção, a recuperação da saúde, também sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também dá outras providências. Então essa lei, ela regula em todo o território nacional, então ela vale em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, primeira coisa importante que a gente precisa entender aqui, que ela ela funciona, ela é aplicada em todo o território nacional. O que está dentro do SUS, desses serviços, né, são todas as unidades, todas as ações que são desenvolvidas nessas unidades, que são serviços de saúde, que são executados pelo poder público, tá? E também pelo poder privado. Todas elas vão funcionar mediante o que consta na Lei 8080. É previsto na lei os determinantes e condicionantes, que de acordo com o que foi discutido durante vários anos para a criação do SUS e inclusive para o que se conceitua o SUS e também a saúde, nós temos alguns determinantes e condicionantes que juntos, em harmonia, vão dar condições para que tenhamos uma saúde de qualidade no nosso Brasil, no nosso país, que é alimentação, atividade física, trabalho, meio ambiente, renda, transporte e lazer, educação, moradia, saneamento, acesso aos bens e aos serviços de saúde. Por que falamos determinantes e condicionantes? Porque não podemos ter saúde se nós não tivermos todos esses tópicos funcionando muito bem, funcionando em harmonia. Se tivermos uma alimentação de qualidade, se as pessoas estiverem praticando atividade física, trabalhando com um bom salário, um meio ambiente bem cuidado, uma renda que esteja de acordo com o que a pessoa realmente merece para poder sobreviver, né, e viver bem. Então todos esses determinantes e condicionantes, quando a gente vê em prova de concurso, né, eles vêm com essa carinha. Pode cair uma questão perguntando o que são determinantes e condicionantes, e aí coloca embaixo os determinantes e condicionantes e você tem que dizer quais são. Então é super importante, quando olhar para esse slide, você ver e memorizar quais são os determinantes e condicionantes de saúde. Então a saúde é um direito de todas as pessoas e é dever do Estado. O Estado se divide em entes federativos a nível federal, estadual e municipal. Ele vai desenvolver ações e vai estabelecer serviços de saúde onde pode promover a saúde para a população. Então a saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde, né? O SUS é isso. O SUS é execução dessas ações, desses serviços, né? E assim vamos ter a divisão desses serviços dentro de cada uma dessas esferas. A iniciativa privada ela vai atuar de maneira complementar. Novamente, trazemos a definição de SUS, né? Então, o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições de administração direta. Administração direta quando aquele órgão ele vai ter seus próprios funcionários, sua própria administração, são funcionários concursados e eles que vão executar os serviços. E a administração indireta é quando eu tenho a administração
é executada por um terceiro, né? A gestão é executada por um terceiro e a administração ela fica baseada na observância, né? Na fiscalização desse serviço que foi contratado para a prestação de serviço, tá? E também das fundações mantidas pelo poder público. Isso tanto em nível de federal, estadual e também municipal. É importante aqui nesse slide memorizar e guardar a definição do SUS, tá? Então, o SUS é o conjunto de ações e de serviços de saúde. E quem é que presta? A gente sabe que isso é a nível federal, estadual e municipal. Também fazem parte do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. São objetivos e atribuições do SUS, isso está do artigo 5º ao 6º. Aí é importante guardar nesse slide os objetivos do SUS. Então é identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde, formular a política de saúde e promover nos campos econômico e social a observância no disposto no inciso 1º do artigo 2º dessa lei, que é dever do Estado. Então é dever do Estado formular as políticas de saúde. Nós temos várias políticas de saúde, mais de 40 políticas de saúde em execução, e promover a assistência às pessoas, né, através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Fazer uma integração das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, tanto ações a nível assistencial direta às pessoas, como executar ações preventivas. Então, são objetivos específicos do SUS. Ao detalhar esses objetivos, né, a gente começa por implementar ações assistenciais e preventivas, assistir as pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Temos, além disso, alguns outros objetivos, que seria a ordenação e a formação de recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e a orientação familiar, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho, principalmente o trabalho como meio ambiente, um ambiente salubre, né? Um ambiente onde o trabalhador possa ter boas condições, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Então esses são, quando a gente pensa em prova, a gente olha para esses objetivos e a gente guarda que esses também são objetivos específicos do SUS, né? Então o Sistema Único de Saúde, ele faz o acompanhamento. Eu coloquei em negrito alguns detalhes da legislação justamente para guardar o que seria importante nessa parte da legislação. Então estão incluídas no campo de atuação do SUS as seguintes ações: ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Além disso, temos assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. A vigilância sanitária, importante guardar a definição de vigilância sanitária, é o conjunto de ações que visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. A vigilância sanitária, ela tem o foco principal em tudo que nós consumimos e a nossa interação com o meio ambiente. Temos um meio ambiente onde as condições vão tornar a saúde viável, e também que o que nós consumimos, que é produzido, que vai ser de consumo humano, e o que nós consumimos, que circula ao nosso redor, que vai ser consumido pelo ser humano, é responsabilidade também da vigilância sanitária fiscalizar, desde a produção até o momento que ele vai para a nossa mesa, ou vai para o nosso armário, ou vai, sei lá, para a nossa cozinha. Para todos os lugares onde vai ser consumido, a vigilância sanitária ela tem o papel de fiscalizar, de intervir, de eliminar tudo que é risco para nosso consumo.
E além do meio ambiente, dos produtos que nós vamos consumir, nós também, a vigilância sanitária vai atuar em cima dos serviços de saúde que vai prestar serviço para as pessoas, né? Todo mundo que vai num pronto-socorro, num estabelecimento onde vai ser utilizado algum produto, como por exemplo cabeleireiro, um podólogo que vai ter que utilizar substâncias também no corpo humano. A vigilância sanitária ela tem um papel de estar monitorando, fiscalizando, eliminando riscos. A vigilância sanitária tem esse poder, né? E ela vai atuar em cima de legislação sempre. Então ela tem uma ação normativa fiscalizatória, ela vai estar atuando em cima desses serviços prestados, dos produtos e insumos terapêuticos de interesse para a saúde. Essa avaliação ela é sempre permanente, tá? Ela vai estar sempre verificando os riscos para prevenir esses riscos. Além disso, ela vai atuar na possibilidade de interagir constantemente com a sociedade para promover sempre a saúde, a ética e os direitos de cidadania. Ela tem um poder muito importante, a vigilância sanitária, para o controle da saúde. Então, em termos de concurso público, nós precisamos entender o que a vigilância sanitária faz e quais são os termos que ela vai estar atuando, tá? A saúde do trabalhador, ela vai utilizar as ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, a saúde do trabalhador, ela tanto trabalha a epidemiologia quanto a vigilância sanitária para buscar a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores, desde o processo em que o trabalhador não adoeça, protege os trabalhadores e caso ele necessite de uma recuperação e reabilitação, a saúde do trabalhador vai estar atuando também, tá? Ela visa então a promoção da saúde e a produção da mortalidade da produção trabalhadora. Ela atua também por meio de integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes e também é decorrente dos modelos de desenvolvimento e de processos produtivos. A saúde do trabalhador ela vai estar atuando para reduzir doença, para prevenir agravo e também desenvolver todos os modelos que vão evitar com que o trabalhador adoeça através de novos processos produtivos que sejam baseados em tecnologia, que sejam baseados em estudos que mostrem que esse trabalhador está sob uma condição de segurança e que ele está tendo a sua saúde garantida através dos serviços que são responsáveis para garantir essa saúde para ele, tá? E também a visão que o gestor tem que ter de proteger o trabalhador. Então, temos aí alguns princípios do SUS, e aí entra o artigo 7º, tá? O artigo 7º fala que todas as ações de serviço de saúde, tanto o público quanto o privado, eles devem seguir essas diretrizes que estão no artigo 198 da Constituição Federal e aplicar os princípios que estão no artigo 7º. O primeiro é a universalidade de acesso, que deve existir em todos os serviços de saúde e em todos os níveis de assistência. A integralidade da assistência, que é importante aqui em termos de prova, guardar a definição da integralidade, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Guardem bem a definição da integralidade da assistência. Também princípio do SUS, a preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, livre de preconceitos e de privilégios de qualquer espécie, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, a divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Além disso, também é princípio do SUS a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Então eu utilizo a epidemiologia para ver o que é
prioritário na gestão, e também como eu vou alocar recursos, e também tem uma orientação programática. Outro princípio é a participação da comunidade, super importante. A comunidade, isso foi um direito garantido pelo SUS, né, garantido na Constituição, a participação da comunidade. A descentralização e também a regionalização e hierarquização são princípios importantes. A descentralização para os municípios, né, que os municípios tenham mais autonomia para execução das ações e dos serviços, e também a regionalização e hierarquização da rede de serviços, que é um modus operandi aí para que o SUS funcione corretamente. A integração das ações de saúde, tanto por meio do meio ambiente e do saneamento básico, e também os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços da assistência à população. Então, os serviços públicos, privados e conveniados, eles devem seguir o que está na Constituição Federal, né, e também os princípios que regem o Sistema Único de Saúde. A descentralização garante a integração da ação de saúde e também do saneamento básico. Garante também a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, a capacidade de resolução dos serviços, e também evita a duplicidade de meios para fins idênticos. Então a descentralização, ela dá mais poder para o município para a execução dos serviços de saúde. Então a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, é um dos princípios também que vem junto da descentralização, que é garantir que as mulheres que sofrem violência doméstica tenham aí atendimento prioritário, atendimento psicológico, e também, caso que tenha algum tipo de agressão física que necessite aí de cirurgia plástica reparadora, também é garantido pelo SUS, tá? Nessa imagem aqui eu gosto dela porque ela traz com uma diferença entre o que é igualdade e o que é equidade. O princípio de equidade, ele é bem diferente da igualdade. Igualdade, por exemplo, aqui eu tenho 3 pessoas, cada uma de um tamanho diferente, e vão assistir um jogo. Cada uma tem uma necessidade específica para conseguir assistir o jogo. Se eu colocar os 3 banquinhos iguais, né, os 3 caixotes iguais ali, quem vai sair na desvantagem é o menininho menorzinho, porque o caixote não está atendendo a necessidade dele. Então, quando eu aplico a igualdade para as pessoas que têm necessidades diferentes, eu não consigo atingir o objetivo. A equidade é exatamente olhar para cada pessoa e ver qual é a necessidade específica dela e fornecer para ela o que ela precisa para ter sua necessidade atendida. Então é olhar para os desiguais, pessoas que são diferentes. Não tem como eu atender da mesma forma as pessoas que têm diferenças. Então eu preciso olhar para cada necessidade. Então, com relação à organização, a direção e a gestão do SUS, a direção do SUS é única, de acordo com o inciso 1º do artigo da Constituição Federal, e ela é exercida em cada esfera do governo. Cada órgão de governo, nós temos um gestor. Então, no âmbito da União, nós temos o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, nós temos a Secretaria de Saúde, que no caso é a Secretaria Estadual de Saúde. E no âmbito de município, nós temos a Secretaria de Saúde, que é a Secretaria de Saúde Municipal. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Então, municípios que queiram se organizar para ter ali, principalmente municípios pequenos, para ter um serviço mais próximo, né, daquela população que precisa, podem estabelecer consórcios entre si. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. Os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Então, vamos ter uma hierarquização ali de baixa, média e alta complexidade dentro desses consórcios. Em nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos. Tá? Então, olha só que é interessante para a prova. Municípios poderão constituir consórcios para ações intermunicipais.
Já em nível municipal, o SUS vai se organizar em distrito, de forma que vai integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para cobrir totalmente as ações de saúde. De acordo com os princípios da regionalização e da hierarquização da rede de serviço de saúde, o usuário do SUS deve procurar o atendimento de sua necessidade de saúde prioritariamente na atenção primária à saúde. Então, eu tenho que procurar, quando eu tenho uma necessidade, quando eu quero ser atendido, eu devo sempre procurar atenção primária. Atenção primária é atenção básica, uma unidade básica de saúde, para entrar na rede, para ter que os princípios sejam utilizados. Então, onde eu moro, eu tenho que procurar o meu serviço mais próximo, para poder ter esse atendimento garantido. Caso esse nível de atenção não consiga resolver seu problema de saúde, então se a atenção primária de saúde não conseguir resolver, deve ser atendido na média ou na alta complexidade, a depender da necessidade apresentada. Então, de acordo com o que eu estiver apresentando, se eu necessitar de um especialista e a atenção primária não tiver esse especialista, que é basicamente os serviços que a atenção primária ela vai desenvolver, são serviços de baixa complexidade, então esse paciente vai ser encaminhado para média complexidade. Se ele tem necessidade de um cardiologista, de um endócrino, ou de uma outra especialidade, ou de um procedimento mais crítico, né, ele vai buscar nos níveis de maiores complexidade, tá? Então a gente vê aí os níveis de complexidade que nós temos. A atenção básica é o de baixa complexidade, a média complexidade e a alta complexidade. A atenção básica é executada pelo município, a média complexidade pelo estado e a alta complexidade pela União. A articulação das políticas e dos programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Essas comissões são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, é integrada pelos ministérios e pelos órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Então, essas áreas onde vão ter articulações políticas e de programas, essas comissões vão estar atuando dentro dessas seguintes atividades, tá? Então, no âmbito nacional, nós temos as comissões intergestoras, né? Em nível nacional, a nível estadual e municipal, nós temos comissões, né? E essas comissões são intergestores, eles vão estar atuando de forma a tomar decisões, discutir procedimentos. Então, eles são formados por órgãos governamentais, tá? Então, nós temos a Comissão Intersetorial Tripartite, integrada paritariamente, significa por partes, por representantes do Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e representantes do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASENS. Em cada estado da federação funciona uma comissão intergestores bipartite. Então, a União, nós temos a Comissão Intergestores Tripartite, que são 3, né? Ministério da Saúde, o CONAS e o CONASENS. A nível estadual, né? Cada estado vai ter uma comissão bipartite. E aí nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, né? Por representação da Secretaria Estadual de Saúde nesse estado, e também o Conselho Estadual das Secretarias Municipais de Saúde. Então, é importante então entender o que é a Comissão Intergestores Tripartite, que é uma organização, e a bipartite também, que é uma organização, só que cada uma funciona em âmbitos diferentes, tá? Então, a Comissão Intergestores Tripartite, ela então tem representantes do Ministério da Saúde, representante do CONAS e representante do CONASENS. E a Comissão Intergestora Bipartite tem representantes da Secretaria Estadual de Saúde e representante do COSENS. Em síntese, as comissões intergestoras bipartite e tripartite são reconhecidas como foros
de negociação e pactuação entre gestores. Então são gestores que vão para essas comissões para fazer negociação e pactuação com relação aos aspectos operacionais do SUS. Ressaltamos que as diretrizes de âmbito local, municipal, são definidas pelos conselhos municipais e não pelas comissões intergestoras bipartite e tripartite. Então, quando existe uma negociação e pactuação de gestores a nível nacional, a discussão é a nível da comissão intergestora tripartite. Quando é a nível estadual, as discussões, as negociações acontecem na bipartite. Agora, quando a discussão é municipal, as discussões, as negociações acontecem nos respectivos conselhos de saúde. Lembrando que também a nível estadual e a nível federal nós temos o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, que são também órgãos colegiados que vão estar atuando nessa discussão, nessa pactuação. Então, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASENS, são reconhecidos respectivamente como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento e conforme diz então na Lei 8080 de 1990. Então, quais são as entidades representativas do SUS? Nós temos o CONAS, representa as secretarias estaduais de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. O CONASENS, que representa todas as secretarias municipais de saúde do Brasil. E o COSENS, que representa as secretarias municipais de saúde no âmbito de cada estado. São competências e atribuições do SUS. Então, as competências e atribuições dos entes federativos no âmbito do SUS estão descritas dos artigos 15 ao 19 da lei em tela. Então, devem ser estudados de forma temática e comparativa entre os entes federativos. Por exemplo, qual é a competência em relação à vigilância sanitária, à alimentação, ao saneamento básico e à gestão do SUS? Precisamos entender, pois decorar é uma missão inviável. Faremos aqui uma abordagem direta ao ponto, que significa que cada um, o Estado, a União, o Estado e o município têm competências específicas. E também nós temos os três têm competências específicas. É uma lista enorme quando você pega a legislação. Vale a pena você dar uma lida em cada uma delas para entender o que cada uma faz. E aí, como bem dito, a gente consegue entender melhor o que cada um faz olhando para vigilância sanitária, para alimentação, para o saneamento básico, para o SUS, o que cada um tem de responsabilidade, tá? Em comum, eles têm a organização e a coordenação do sistema de informação de saúde, a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador, participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente e a elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Então aqui são alguns tópicos que eles têm em comum, os três. Também participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos, elaboração da proposta orçamentária do SUS de conformidade com o plano de saúde, elaboração de normas para regulamentar as atividades dos serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública, e a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. Também para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhes assegurada a justa indenização, implementar o Sistema Nacional de Sangue
componentes e derivados e propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, ao saneamento e ao meio ambiente. Então aqui nós temos também que e se entenda que essas são atribuições em comum, e aí temos também definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerente à política sanitária, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial, e para facilitar a memorização desse tema, que é o mais difícil da lei em estudo. Então, entender o que é competência de cada um é a parte mais difícil quando a gente está estudando a legislação do SUS. Aqui tem um esquema temático, né, de acordo com cada ente federativo, né, para ajudar a guardar mais facilmente. Então é mais fácil quando a gente pensa a nível federal, estadual e municipal, dividir então as competências. Então compete à direção municipal do SUS gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. No caso do estado, né, em relação a esse mesmo tema de laboratórios e hemocentros, ele tem como responsabilidade o estado, né, gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional, coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Com relação à nutrição, a União ela vai formular, né, a alimentação e a nutrição. A União, no artigo 16, fala formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. O Estado vai coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição. E os municípios vão executar serviços de alimentação e nutrição. Com relação à saúde do trabalhador, a União vai participar da definição das normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Os estados vão, no artigo 17, vai participar das ações de controle, avaliação das condições e dos ambientes de trabalho, e os municípios participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e os ambientes de trabalho. Bem, não sei se vocês perceberam, a União ela tem um papel muito de normatização, estabelecimento de critérios, de padrões. Então ela formula as políticas, ela coordena as políticas. O Estado ele participa no controle, né? Ele serve de apoio para fiscalização, para avaliação, para ver se a política está sendo executada, e basicamente o município executa. Então, se você ir nessa linha de raciocínio, né, que quando eu tenho uma questão de prova que vem trazendo essa pergunta das competências dos entes federativos, os verbos vão ajudar bastante. Então, olha só, a União ela participa da definição, o Estado ele participa das ações e o município participa da execução, tá? Então, a União define, o Estado ele controla e avalia, e o município ele executa. Esses verbos ajudam bastante na hora de responder a prova, tá? Aqui tem ações de vigilância sanitária, mesma coisa, mesmo padrão de estabelecer critérios, controlar e fiscalizar para a União. Para o Estado, a gente tem aí mesma coisa, formular normas, estabelecer os padrões de caráter suplementar, porque já existe um protocolo que é definido sempre pela União e o município ele executa. Meio ambiente, olha só, participar da formulação e implementação de política, participar da definição de normas, mecanismos de controle. E olha o Estado, participar em conjunto a fim de controle. E o município ele fiscaliza, né? Ele vai executar o que está estabelecido em relação ao meio ambiente, tá? Bem, com relação ao financiamento da saúde, né, para finalizar aqui essa nossa aula, o financiamento ele na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União e outras fontes serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional. E o Fundo Nacional é considerado gestor financeiro na esfera federal,
dos recursos do SUS. Na esfera estadual é o Fundo Estadual de Saúde e na esfera municipal é o Fundo Municipal de... Com relação aos serviços privados, né, do artigo 20 ao 26, fala que o serviço de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria, né, de profissionais liberais e legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, todos os atores aí que vão atuar no serviço, que vão prestar assistência à saúde. Então, caracteriza pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, esses são os atores que vão prestar serviço. Com relação à iniciativa privada, a assistência à saúde é livre, tá? Porém, na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento. Então, os serviços privados que forem atuar no SUS, eles vão atuar de acordo com os princípios éticos e as normas estabelecidas. Até mesmo a nível privado, né, vai ser... eles vão ter que obedecer os princípios que estão lá estabelecidos na legislação. Então, a participação da iniciativa privada no SUS é em caráter complementar, com preferência para as entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos. Isso aqui cai bastante em prova, tá? Então, guarde bastante esses... Então, com relação ao financiamento e planejamento do SUS, do artigo 31 ao 38, o SUS será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, conforme diz o artigo 198. Então, olha lá, de onde que vem o dinheiro, né? Da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, de recursos dos municípios e de outras fontes. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde foram arrecadadas. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria de instituições executoras, conforme o artigo 32. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação e movimentados sob a fiscalização dos respectivos conselhos. Então, os conselhos de saúde são eles que fiscalizam toda a movimentação do dinheiro que tem nos fundos, né, de saúde, tanto no município, no estado ou na União. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente para o Fundo Nacional de Saúde os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Então, todo esse dinheiro que entra nas contas do governo, seja a nível municipal, estadual e federal, tem aí uma distribuição de arrecadação que é controlada, que é acompanhada e tem que ter um projeto, tá? Tem que ter um planejamento para poder ser atendido. E esse fundo nacional, o dinheiro ele não pode ser transferido de uma conta para outra que não seja direta, né? Do fundo do município direto para o fundo nacional, ele não pode passar para a conta de fulano para depois vai para a conta do fundo nacional. Essa transferência é direta e automática, tá? Super importante que no SUS a gente tenha planejamento. Então, planos de saúde serão a base das atividades e a programação de cada nível de direção do SUS. Então, todo município, todo estado, toda a União precisa ter plano estratégico, precisa ter planejamento para execução das suas atividades. E o financiamento precisa estar previsto nesse plano. Então, precisa ter uma proposta orçamentária. Então, é vedada a transferência de recursos para financiar ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde.
Então, não pode executar nenhum serviço, nenhuma ação que não esteja prevista no plano de saúde que foi estabelecido no ano vigente. O dinheiro ele só pode ser usado fora desse planejamento se for numa situação emergencial ou de calamidade pública, tá? Com relação às disposições finais, né, do artigo 39 ao 55º, fala que o serviço de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao SUS. Então, os hospitais universitários, eles vão, mediante convênio, ter, com a sua autonomia administrativa preservada, ajudar no desenvolvimento do SUS, tá? Esses hospitais, normalmente eles atuam na média e na alta complexidade. A gente tem a Unicamp, USP, e assim, no Brasil inteiro nós temos hospitais universitários que vão serão para o SUS um apoio fortíssimo de desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de saúde, e vão atuar principalmente na alta complexidade, com grandes cirurgias de grande porte, tratamento de doenças raras, tratamento de acompanhamento, todas as partes que nós temos no SUS, de promoção, prevenção, tratamento, que são de complexidade alta, vão ser desenvolvidos nesses hospitais, tá? Então, os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação, e a quaisquer outros órgãos e serviços de saúde, conforme o artigo 45. Então, quando a gente estuda SUS, a gente precisa estudar a lei, precisamos estudar cada detalhe da lei e guardar. Para a questão de prova, gente, o que vocês precisam ver? Ler, ouvir, pesquisar, responder questões, para que consiga guardar. Eu mostrei para vocês aí um resumo dos artigos, né, que nós temos dentro da lei, e vocês precisam estudar a lei, dar uma olhadinha nela com cada detalhe para poder guardar, e as questões. Tem aí um PDFzinho então que eu mandei para vocês, um e-book, que a legislação está no formato de pergunta e resposta. Importante estudar esse PDF e responder as questões que estão lá, tá bom? Finalizo então aqui a aula, para que vocês possam continuar seus estudos. Qualquer dúvida é só me perguntar.